a oração esquecida de Jesus. A unidade é, sem dúvida, uma das áreas mais atacadas pelo diabo, pelo inimigo. E é também uma das áreas que muitas pessoas, se não todos, têm sérias dificuldades em praticar a unidade. O fato de ser uma área muito atacada pelo inimigo, por si só, talvez já seria suficiente para mostrar que se trata de fato de um princípio fundamental para a unidade cristã, para o próprio reino de Deus, especialmente na área espiritual. A unidade dos cristãos, ela é fundamental. E talvez seja justamente por isso que o inimigo tanto ataca. Irmos contra ou deixarmos de cultivar a unidade seria a mesma coisa do que nós irmos contra aquilo que o próprio Jesus pediu ao Pai para que existisse na sua igreja. Aqui nesse texto, João capítulo 17, nós encontramos uma das orações, talvez uma das mais profundas, talvez a mais profunda oração de Jesus. Pouco antes de ser levado para ser morto, Jesus ora por seus discípulos e ora também por aqueles que ainda viriam a crer, ou seja, eu e vocês estávamos incluídos nessa oração. E o centro dessa oração, como fica evidente nesse pequeno trecho que nós lemos, é a questão da unidade. E Jesus sabia que o mundo só conheceria o amor de Deus, o Pai, se os cristãos, se os seguidores de Cristo, de fato vivessem em unidade. Jesus orou assim: para que todos sejam um. Está lá no verso 21. Assim Jesus, toma a si mesmo, a sua relação com o Pai como modelo. Assim como o Pai e eu somos um, que eles também sejam um. Essa é a oração de Jesus. E ele acrescenta que eles sejam um, a fim de que os seguidores sejam aperfeiçoados na unidade. Ser um, unidade, reforça esse mesmo desejo do coração de Jesus. Portanto, a unidade não é apenas um detalhe dentro do ensino de Jesus. Não é apenas um detalhe, é uma parte essencial da vida cristã. É uma prioridade no coração de Jesus e deve ser prioridade também no nosso coração, como cristãos. A unidade não é uma opção. Jesus ora por todos os seus seguidores, os discípulos de então e os crentes das gerações futuras que ainda viriam depois. Ele une todos em um só corpo, a igreja, a santa igreja cristã, a comunhão dos santos, sobre a qual nós confessamos lá no credo apostólico. Jesus diz: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu, Jesus e o Pai, somos um. A unidade que Jesus deseja não é apenas, portanto, uma unidade de organização, uma unidade organizacional ou uma unidade doutrinária. Não é só isso. Ela vai além. Não é todo mundo pensar igual. Não é esse tipo de unidade que Jesus está pedindo também, não. Que todo mundo pense igual, que tenha os mesmos gostos. Não é isso. O que Jesus está pedindo é uma unidade espiritual. Uma unidade baseada no caráter do próprio Deus. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e na unidade que essas três pessoas da Santíssima Trindade formam. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só essência, nós também, os cristãos, os filhos,
de Deus devem ser um em torno de Cristo. Essa é a oração que Jesus faz. E essa é a verdadeira unidade cristã que Jesus pede ao Pai aqui nesse momento de oração. Unidade não significa concordar com tudo. Não. Unidade não significa concordar em tudo, mas significa caminhar juntos em amor, com um único e grande propósito, que é glorificar a Deus e levar, como diz o lema da nossa igreja, Cristo para todos. Esse é o grande propósito da igreja cristã. Levar Cristo para todos e assim glorificar a Deus. Mas aqui vai um alerta importante. A unidade, ela não acontece sozinha. Não acontece sozinha. Não é uma coisa assim que cai do céu pronta. É preciso esforço. É preciso dedicação de todos. De todos. É preciso perdão. É preciso humildade e muito, muito amor. Amor. Não podemos, é claro, comprometer a verdade da palavra de Deus ou deixar de ensinar, deixar de pregar lei e evangelho em prol de uma falsa unidade ou uma falsa paz. É claro que não. Mas buscar a verdadeira unidade cristã, que só existe em Cristo, na sua cruz, naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele é, naquilo que Ele representa para cada um de nós. Por isso, pense bem, se estivermos afastados dEle, se estivermos afastados da sua cruz, seremos também divididos. Divididos uns dos outros. Porque a verdadeira união acontece a partir da cruz. A desunião, ela enfraquece o testemunho da igreja. Essa é uma grande verdade. A falta de união enfraquece o testemunho da igreja. Jesus, ali no verso 21, ele ora assim: peço que todos sejam um, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É a oração de Jesus. O mundo só vai de fato crer em Jesus quando ele olhar para os cristãos e ver nesses cristãos amor, unidade, perdão, comunhão verdadeira. Está aqui na oração de Jesus. Não sou eu que estou inventando. Não foi o apóstolo Paulo, o próprio Jesus ora ao Pai. Por isso, quando há brigas, quando há contendas, quando há fofocas, quando há divisões, ou quando há egoísmo dentro da igreja, o mundo talvez olhe para essa igreja e diz: nem eles se entendem. Como é que nós vamos acreditar nesse Jesus de amor e de unidade que eles pregam, se não há união entre eles? Jesus deixa claro que a unidade é uma das formas de o mundo crer que foi de fato Deus, o Pai, quem enviou Jesus. E isso ressalta ainda mais que aqueles que não buscam uma vida de unidade escolhem o ódio, optam pela discórdia ou pelas contendas, pelos ciúmes, pela ira ou pelo egoísmo, causam divisões, atrapalham a obra de Deus. Atrapalham a obra de Deus, pois estão, de certa forma, impedindo que as pessoas creiam através do testemunho da igreja. Primeira igreja cristã de todos os tempos, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, era exemplo de união. Era exemplo de união. Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, relata que aqueles primeiros cristãos, eles viviam em comunhão,
repartiam entre si aquilo que eles tinham, estavam sempre juntos com alegria e simplicidade. De fato, viviam essa união uns com os outros e com Jesus, com Cristo. Em torno da ceia, eles se reuniam e estavam ali unidos. E o resultado dessa união também é descrito pelo mesmo autor. Atos 2,47 diz assim, que enquanto eles perseveravam nessa comunhão, no partir do pão, nas orações, o Senhor Deus lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava, era uma consequência natural do testemunho de união, do testemunho de fé, do testemunho de vida daqueles cristãos. Exatamente o que Jesus pediu aqui nessa oração. Queremos ver vidas sendo salvas? Queremos ver Deus agir com poder entre nós? Então precisamos viver em unidade. Viver em unidade. O salmista no Salmo 133, que nós lemos, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma exclamação de agradecimento. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ele acrescenta no verso 3, Salmo 133, verso 3, é como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. O que quer dizer isso? Quando eu morava em Minas Gerais, em Juiz de Fora, nós atendíamos uma vez por mês, aos domingos de manhã, o último domingo do mês, um pequeno grupo de luteranos em Viçosa, Minas Gerais também. E aí, tinha que acordar bem cedinho para essa viagem de 165 quilômetros de Juiz de Fora até Viçosa. 160 quilômetros de viagem pelas estradas da zona da Mata Mineira. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Era um espetáculo aquele amanhecer. Tinha que sair de casa antes do sol nascer, domingo de manhã. Estrada vazia, tranquila, sobe e desce as montanhas e vales, aquele orvalho do amanhecer e o sol aparecendo. Era um espetáculo à parte. Um espetáculo à parte. A vontade era de parar o carro na beira da estrada e ficar contemplando aquelas paisagens, contemplando a cena. Pois é exatamente isso o que vem à mente do salmista, quando ele contempla o orvalho do Monte Sião, ou do Monte Hermon, que é a mesma coisa, e exclama: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o orvalho do Monte Hermon. É lindo de se ver, é lindo de se ver. É isso que o salmista está nos dizendo. A unidade, ela é responsabilidade de todos, aqueles que fazem parte do grupo, de todos. Devemos aprender a suportar uns aos outros quando isso for necessário, em amor. Suportar uns aos outros, devemos perdoar, ceder, buscar a paz, lembrar que somos irmãos e irmãs em Cristo e ligados por meio dele. É Ele que nos une, o sangue de Jesus é que nos torna um. Como uma família, podemos discordar em muitas coisas, e é natural, e é bom que isso aconteça, mas continuamos sendo uma família unida pelo amor de Cristo. Por isso, entristece quando, de repente, aqui e acolá, ouvimos uma irmã usando de lacração para dar nos dedos da outra. Como é triste quando fofocas se espalham muito depressa
pressa e a mensagem de amor, o caminho com Jesus e os convites para o culto têm dificuldade de serem partilhados, mas a fofoca vai bem rapidinho. É triste. Como é triste ouvir o irmão dizer que não vai participar do encontro ou da reunião porque já sabe aquele assunto ele já conhece, não precisa mais. É triste saber que há aqueles que, ao invés de buscar unidade, às vezes nos bastidores articulam planos contra outros irmãos ou contra não sei quem. É triste. Como é decepcionante enviar convite em particular para participar dos encontros da igreja e ficar no vácuo, esperando por uma resposta, ao menos uma frasezinha, ok, pastor, recebido, vou fazer o possível para participar, mas nem resposta. Coisas assim, às vezes, demonstram que ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá, há ainda um caminho a ser trilhado. Demonstram que de forma inequívoca, sem sombra de dúvidas, que ainda não somos aquele orvalho do Monte Hermon que cai sobre os montes de Sião, do qual se possa dizer como é bom ver unidos os irmãos. Alguém, certa vez, visitando um hospital psiquiátrico, numa visita a um hospital psiquiátrico, ficou muito curioso observando os internados ali, os doentes mentais. Os internos passeavam pelo pátio, era uma espécie de fazenda de recuperação, conversavam, sem nada de muito extraordinário, nem mesmo pensando, dizendo ou questionando o fato de ter algum problema com a sua saúde. Esse visitante desse hospital psiquiátrico ficou impressionado com tudo e, em certo momento, ele percebeu que o número de pessoas internadas nesse hospital era muito maior do que o número de funcionários que havia naquele hospital. E ele ficou com um certo medo e fez aquela pergunta meio óbvia para o dirigente do hospital: vocês não têm medo de eles se revoltarem contra vocês? Afinal, são um número muito maior do que o número de funcionários. O dirigente do hospital, no entanto, sorriu e calmamente disse ao visitante daquele hospital psiquiátrico: fique tranquilo, meu caro. Os loucos jamais se unem. Os loucos jamais se unem. Aliás, segundo o psiquiatra Dr. Guido Palomba, conhecido, o verdadeiro doente mental nunca reconhece a sua doença. Ele nunca reconhece, jamais admite que está doente. O apóstolo Paulo, falando da unidade dos cristãos, disse o seguinte: Cristo é como um corpo. É como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte desse corpo. O que nos une, queridos irmãos, é muito mais forte do que aquilo que nos separa. É muito mais forte do que aquilo que nos separa. O que nos separa é o pecado. Mas o que nos une é Cristo. É Cristo. Por isso é nele, em nossa união com Ele, em nossa fé nele, que devemos investir a nossa vida e todos os nossos esforços em busca de mais e mais unidade. Reconhecendo que somos pecadores, podemos buscar a unidade. Quando reconhecemos a nossa doença, podemos e vamos buscar a ajuda em Deus, juntos, em união.
Como eu disse lá no início da reflexão, a unidade é uma das áreas mais atacadas pelo diabo e uma das virtudes que muitas pessoas realmente têm seríssimas dificuldades em praticar. E parece-me que cada vez mais, na nossa sociedade, se a gente olhar à nossa volta. Mas a unidade é um princípio fundamental quando se trata do corpo de Cristo. Fundamental. Fundamental. Ir contra ou deixar de cultivar a unidade é o mesmo que ir contra o que o próprio Jesus pediu ao Pai nessa oração que nós lemos e que ele fez antes de ser levado para ser morto. Peço, disse Jesus, que todos sejam um e que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É a oração de Jesus. Fantástica a oração de Jesus. As diferenças não devem provocar inveja ou competição. Não, jamais. Satanás irá fazer de tudo para que a gente não ande em unidade. É isso que ele quer. Ele quer espalhar justamente a desunião. É o que ele quer. É por isso que cada um deve se comprometer em busca dessa unidade. Cada um deve se comprometer em busca da unidade. Ou então, como escreve o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, todos devem fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 3. Devemos, portanto, sermos ferrenhos defensores da unidade. Ferrenhos defensores da unidade. Ferrenhos buscadores da unidade, e Deus promete abençoar. Deus promete abençoar, exatamente como escreveu o salmista no Salmo 133, que a gente leu antes. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, eles são como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. E continua, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Unidade é muito mais do que convivência. É uma marca espiritual do povo de Deus. É uma marca espiritual do povo de Deus, a unidade. A unidade é o desejo profundo do coração de Jesus nessa oração antes de dar início àquele período de tanto sofrimento que ele passou. A unidade é o testemunho que toca o mundo. Que toca o mundo. Você tem promovido a unidade na sua igreja, na igreja cristã? Ou talvez tenha contribuído para divisões? Você tem amado? Tem perdoado? Andado em comunhão? A sua vida tem mostrado ao mundo que Jesus é real em sua vida? A sua vida demonstra isso? Queridos irmãos, que possamos viver de tal maneira que o mundo olhe para nós cristãos, para os cristãos de forma geral, e possa dizer: ali está um povo diferente, ali está um povo diferente, um povo que ama, um povo que caminha junto, um povo que vive o que prega. É como o orvalho nas montanhas da zona da Mata Mineira. É bom parar e ver, apreciar. E assim que possamos glorificar a Deus com essa unidade, como escreve o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, em 1 João 1:7. Se andarmos na luz,
como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que assim seja. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além de nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus.